Vamos dar início às nossas aulas em clima de São João, né? Clima de festa. Vamos se animar que o mês de junho chegou. Então, hoje, 3 de junho, nós teremos mais uma aula de geografia. Iniciaremos hoje o livro 2, capítulo 6. O assunto de hoje é sobre o campo e a cidade. Nesta unidade, nós vamos estudar sobre 2 tipos de espaços, suas atividades econômicas e como as pessoas vivem e trabalham neles. Primeiramente, vamos conhecer o espaço rural, entender como é o cultivo de alimentos, a criação de animais e a retirada de recursos da natureza. Depois, vamos estudar sobre o espaço urbano, conhecendo o comércio, a indústria e os serviços. Ao final desta unidade, vamos perceber como o espaço rural e o espaço urbano se relacionam e como eles dependem um do outro. Como você imagina que é o campo? Como são as paisagens rurais? O que você quer ser quando crescer? Você conhece o Chico Bento? O Chico Bento ele faz parte da Turma da Mônica. E nasceu na Vila Abobrinha, um lugar imaginário no interior do estado de São Paulo. Quando Chico cresceu, ele decidiu ser agrônomo. Você sabe o que os agrônomos fazem? Eles estudam o cultivo das plantações e a criação de animais, desenvolvendo técnicas para melhorar as atividades econômicas do campo. Neste capítulo, vamos aprender sobre o espaço rural e sobre as atividades que o ser humano realiza para atender às necessidades da população. Lembrando um pouquinho quem é Chico Bento, você sabe o nome completo de Chico Bento? O nome dele é Francisco Antônio Bento. Ele gosta muito de goiabas, ele é apaixonado pela Rosinha, seu pai se chama Nhô Bento e sua mãe Dona Cotinha. Nhô quer dizer senhor. E o melhor amigo de Chico Bento se chama Zé Lelé. Lembrando que essa história, ela é contada, a história de Chico Bento, quando o Bento fica rapazinho e vai para a faculdade. Então vamos lá. Uma infância bem vivida na bucólica Vila Abobrinha. Eita, mundão sem porteira! Sua maior preocupação é como conseguir aquela goiaba do pomar de seu vizinho Nholau. Goiabão, ó, é Chico Bento aí, ó, a fruta preferida dele. Ele sonha aqui, ó, assim Chico Bento cresceu, sonhando, contando as goiabas. Virou Chico, moço, e foi para a universidade. Sua escolha, voltar para sua cidade. Ele fez faculdade de agronomia. Ele voltou para sua cidade para aplicar seus estudos em plantações. Eita, mundão sem porteira! De goiabas, claro. Goiabão. Que muitos chicos moços venham por aí. Como você imagina que é o campo? Como são as paisagens rurais? Quais são as atividades praticadas lá? Vocês já visitaram o campo? Quem aqui já morou numa zona rural, num sítio? Ou tem um sítio e sabe quais são as atividades de lá, desse setor? Você já pensou no que é que você quer ser quando crescer? Chico Bento já descobriu. E você? A paisagem do campo. Nesse capítulo, vamos focar nossa atenção nas paisagens do campo e observar como o ser humano pode transformar o espaço rural e utilizá-lo para realizar várias atividades econômicas. Diferente das paisagens urbanas, as paisagens rurais apresentam menos elementos culturais, porém elas possuem mais elementos naturais, como morros, montanhas, rios, árvores, etc. Essas paisagens possuem grandes espaços abertos porque as atividades exercidas no campo
precisam de espaços maiores que as atividades praticadas nas cidades. Observe essas paisagens aqui do campo. Nessa primeira aqui, nas paisagens rurais, há algumas construções e outros elementos culturais. Nessa daqui, você pode observar no seu livro, na página 98, é uma plantação de trigo usada para a fabricação de pães e outros alimentos. E aqui é a plantação de árvores para produzir papel e construir moradias. Essa é uma fotografia do município de Congonhas, no estado do Paraná, em 2015. No campo, assim como nas cidades, também existem alguns serviços, como energia elétrica, telefonia, internet e transporte público, até porque moram pessoas lá na zona rural, não é? Lá no campo. As paisagens rurais são transformadas pela ação da natureza por meio do vento e da chuva. Além disso, essas paisagens também podem ser alteradas pelas pessoas. Os elementos naturais podem ser transformados e dar lugar a elementos culturais. Veja as paisagens abaixo do município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais. Então, aqui nós temos a paisagem 1 desse lado e aqui do outro lado a paisagem 2. A paisagem 1 é um espaço rural com poucas intervenções humanas aqui, ó. Tá vendo? Já a paisagem 2 mostra o espaço bastante modificado, sendo possível ver uma plantação de café. Então, qual é a diferença entre a paisagem 1 e a paisagem 2? A gente viu que a paisagem 1, ela ainda pertence os mesmos traços, sem alterações do ser humano. E na paisagem 2, a gente já vê que ela foi transformada, que houve uma mudança aqui através do ser humano. Aqui, por exemplo, a mudança foi a plantação. Alguns lugares do campo podem agrupar diferentes tipos de construções, como casas, escolas, igrejas, postos de saúde, etc. Esses locais são chamados de bairros rurais e apresentam elementos muito parecidos com os das zonas urbanas, como comércios, indústrias e ruas asfaltadas. Veja a fotografia abaixo. Assim como as pessoas que vivem nas cidades, os moradores do campo também devem cuidar da natureza com responsabilidade. Eles devem preservar os rios, a vegetação, o ar e o solo e proteger o meio ambiente. Então, aqui nós vemos o bairro rural no município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2017. Você conhece uma planta chamada girassol? No Brasil, existem várias plantações dessa planta. Ela é conhecida porque a flor acompanha o movimento do sol. Veja abaixo uma paisagem no estado de São Paulo, no município de Sumaré. Se você prestar bem atenção, as flores e os girassóis, elas estão todas na mesma posição. Nós vamos assistir um vídeo onde ele explica por que o girassol gosta tanto do sol, por que ele acompanha. Você conhece o pintor holandês Vincent van Gogh? Ele se inspirou com a beleza do girassol para fazer várias pinturas. Olha aí a quantidade de pinturas que Van Gogh fez inspirado no girassol. Então, na atividade de classe, agora na videoaula, nós lemos as páginas 96 a 101. Na videoaula, nós vamos fazer a página 101. E agora, em casa, vamos responder a página 100. Depois que a gente fizer a página 100, vocês vão assistir um vídeo revisando a vida na cidade no campo, que é a história de Chico Bento e o primo, e o vídeo sobre o girassol, por que o girassol gosta tanto do sol.
no seu livro 1, você vai pegar e abrir, ó, nas páginas 156 e 157, para a gente concluir essas páginas que faltam. Na página 156, a gente começa falando sobre o mundo em visão vertical, planta cartográfica. Você já desenhou o caminho da escola até a sua casa? Ou da sua casa até um lugar próximo, como a padaria ou o supermercado? Para que outra pessoa seja capaz de encontrar o mesmo destino, é necessário que o desenho tenha alguns detalhes, como as ruas principais, estabelecimentos importantes, etc. Essa forma de representar a paisagem é chamada de planta cartográfica. O objetivo de uma planta é mostrar algumas características, como localização, distância e tamanho dos pontos de referência. Veja a seguir um exemplo. Aqui nós temos o exemplo da planta de um bairro. Em uma planta, a visão ela é vertical e os elementos da paisagem são simplificados e representados por símbolos ou cores. Você consegue identificar outros elementos na planta acima? Então, lembrando que na outra aula nós estudamos os 3 tipos de visão. Essa visão que está sendo apresentada aqui é a visão vertical, aquela que a gente vê de cima, certo? Então, a gente vai responder aqui, ó. Veja a planta novamente, tá? Aqui é a planta, identificando essa parte verde, certo? Isso é a planta de um bairro. Depois, escreva nos espaços correspondentes os nomes dos elementos apresentados no quadro abaixo. Então, tem casa, correio, parque, prédio, hospital, escola, supermercado. De acordo com as imagens, nós vamos ver o que é que representa cada um deles e vamos colocar o nome. O que é casa, o que é correio, o que é parque. Então, aí, o parque é a área verde, a casa que mostra só o telhado das casas, o prédio também visto de cima, o hospital tem o símbolo, né? A cruzinha aqui. A escola tem o símbolo também, o caderninho com a folha de caderno com lápis. O supermercado tem o símbolo, o carrinho representando o local. E o correio também tem a correspondência aqui representando o local. Observe novamente a planta da página anterior e responda. Quantos elementos foram representados na legenda? Se a gente observar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Na verdade, quais dos elementos representados na planta existem no bairro onde você vive? Aí é com você. Qual deles? Tem supermercado no seu bairro, escola, prédio, hospital? Qual deles existe no bairro em que você vive? Muito bom. Agora a gente vai para a atividade do livro 2. Vamos lá? Essa aqui é a atividade que você vai fazer no seu livro de geografia, livro 2, certo? A página 100, essa daqui, o pintor holandês Vincent van Gogh se inspirou com a beleza do girassol para fazer várias pinturas. Agora é a sua vez de se inspirar na paisagem do campo e nas imagens acima para colorir o quadro abaixo. Então, você vai aí no seu livro, na página 100, observa toda a pintura que tem dos girassóis aí e pinta a sua imagem. Essa outra página aqui, nós vamos fazer no Zoom, tá bom? Mas se você quiser, você já pode ir adiantando aí. Vai fazer a leitura do mapa, ler os gráficos, tudo direitinho, ó, as regiões estão divididas por cores, certo? Verde aqui está representando a região norte, laranja a região centro-oeste, o azul claro a região sul, o azul escuro a região sudeste, esse marrom aqui é a região nordeste. Em qual região do Brasil você mora? Nós moramos na região, não vou não dizer não. De acordo com os gráficos, quais são as 2 regiões com as maiores quantidades de pessoas morando no espaço rural? Então aqui tem, ó, no espaço urbano 75%, então geralmente, e o rural 25%. Na região centro-oeste, urbano 90%, rural 10%. Na região sul, urbano 85% e o rural 74%, e o rural 86% e o rural 14%. Na região sudeste, 93% e o rural 7%. E na região nordeste, 73% na área urbana e na rural 27%. Qual é a região em que mais pessoas habitam o espaço urbano? Você vai observar aí nos gráficos e responder. Tá bom? Então agora nós vamos assistir o vídeo
Dos girassóis. Vamos prestar bem atenção? Por que que o girassol gosta do sol? Muita atenção, ó. Vamos assistir o vídeo? Por que o girassol gosta tanto de sol? Se tem alguém que adora o sol, é o girassol. Tanto que aonde o sol vai, o girassol vai atrás. Mas como ele faz isso? Durante o dia, o lado do girassol que não recebe luz acumula uma substância chamada auxina, que estimula o crescimento, fazendo a planta crescer mais de um lado e pender em direção ao sol. Mas isso só acontece na fase de crescimento. Já passei dessa fase. Depois que passa a floração, o girassol para de crescer e fica virado para o leste. E ao contrário de você, o girassol pode ficar o dia todo no sol, que ele não desidrata. Suas raízes podem chegar até 2 metros de profundidade. A flor do girassol, na verdade, é um conjunto de microflores, chamada capítulo. Cada capítulo pode ter mais de 2.000 flores. O girassol é fonte riquíssima de óleo, um dos melhores, mais saudáveis e nutritivos que existe. Os pássaros adoram o girassol. As abelhas? As abelhas também adoram. Aliás, o mundo todo adora. Chico Bento, em Na Roça é Diferente. Seja bem-vindo, primo! Ah, você não é meu primo, não. Filhinhas! Filhinhas? Falei, meu queridinho! Carambola! Chico! Primo! E aí, você pode me dar uma força? Claro! Então segura aí minha bagagem. Valeu, cara! Chico, não dá pra esse treco andar mais rápido! Ah, com burrico tem que ser na base da paciência. Que paciência o quê? Acelera aí, ô seu burro! Viu o que você foi fazer? Ofendeu o Honório. Agora, pra ele andar, vai dar um trabalhão. Pelo amor de Deus, desempaca, vai. Te dou uma cenoura. E que tal 2 cenouras? 5. Te dou 5 cenouras. Mas que bom que vocês chegaram, meninos. Eu tô mesmo precisando de ajuda pra modo de preparar o almoço. Opa! Deixa comigo, tia. Eu faço a comida hoje. Vocês foram roubados! Levaram tudo! Micro-ondas, geladeira, liquidificador. Só deixaram essas coisas velhas. Uai, é com essas coisas que eu faço a comida. Sério? Claro! E eu quero que vocês dois vão agora ir cá mesmo buscar um montão de coisa pra modo de eu fazer um almoço bem gostoso. E aí, Chico? Onde é o supermercado? Bom, o mais próximo fica a mais de 20 léguas daqui. Mas calma aí, primo. A gente tem tudo o que precisa aqui mesmo em nosso quintal. Enquanto eu coio as laranjas, você pega os ovos. Chico! O que é? Lá dentro só tem galinhas.
Nara, da onde você acha que vem os ovos? Daquelas caixinhas de isopor. Não, de dentro das galinhas. É mesmo? É. Sendo assim fica mais fácil. Ué, esse ovo sai ou não sai? Ai, socorro! Ufa, essa foi por pouco. Eita, primo, tem que ir com jeitinho. Calma, Giselda, Carminha. Aí, muito bem, fia. Viu? Agora tá faltando o leite e as cenouras. Deixa o leite comigo. Você prefere em saco ou em caixinha? Ih, lá vem problema. Sem botão pra apertar, sem lugar pra colocar ficha. A não ser que essa cordinha aí sirva pra... Assim você machuca a pobrezinha da maiada. Não diga. Digo sim, tem que ter jeitinho, não é, minha flor? Agora sim, com carinho, com muito jeitinho. Maiada, belezura. Vocês da cidade pensam que é só ir apertando os botões, que tudo se resolve, mas não é assim não. Precisa de amor, carinho. Aqui você vai ter muito tempo para aprender. Muito bem, primo. Agora é só montar. Você aprende rápido mesmo, hein? Olha o rango, pessoal! Uau, que fome! Olha! Puxa, adorei essas férias. As experiências que tive aqui, com certeza vou levar pro resto da vida. Que bom! Até, primo! Adeus, Chico! Tchau mesmo! Adeus! Mas que coisa! Logo na hora da novela. Te amo, meu amado amor. Raios! Te amo, meu amado amor. Assim não dá. Ai! Calma aí, pai. Deixa que eu resolvo o problema. Carinho, carinho. Vamos, fia, funciona. Assim. Puxa, isso, minha acho que flor. tô precisando passar uma boa temporada no campo.